né? Como é que eu consigo, nesse sentido, interpretar um sujeito que não consegue falar bem, no sentido de colocar em boas palavras o seu processo, né, sem correr o risco ou tentando diminuir o risco dessa interpretação ela se enviesar para questões do próprio analista no fim das contas, de não ter esse enviesamento. Como é que a gente vai essa diferenciação aí? Pronto, bacana. Pensando primeiro essa questão da associação livre, né? A gente, por mais que a gente fale que o sujeito associa livremente, não necessariamente a associação é livre no sentido de ela não ter um sentido, né? Sim. É livre porque a pessoa fala do que ela quer, né? Naquele espaço, naquele momento e da maneira que ela deseja. Mas ela não é livre de conteúdo, Sim, né? muito Geralmente os bom. conteúdos estão associados a algumas outras coisas que vão aparecendo, né? Os lacanianos vão trabalhar com a ideia de cadeia significante, né? Que as palavras geralmente elas aparecem dentro de um contexto e que aí nós, enquanto analistas, temos que estar atentos a esse contexto. Por isso, essa coisa que quando o sujeito fala uma palavra, muitas vezes aquela palavra, por exemplo, carro, não necessariamente significa um carro como a gente concebe como automóvel, mas Sim. pode ser uma outra coisa, né? Porque, inclusive, né, o inconsciente vai se manifestar por metáforas, né? Quando a gente fala uma metáfora, às vezes as pessoas só conseguem falar dos seus problemas se colocam uma outra pessoa no lugar, se colocam um animal em algum espaço, né? Por exemplo, no espaço de cuidado, né? Aquela coisa da pessoa compreender que eu não entendo como é que um dono ele não cuida do seu cachorro, só escorraça ele. Muitas vezes a pessoa não está falando de um cachorro, não está falando de um dono, mas está falando de uma situação vivenciada na história dela. E esse é um ponto interessante da gente pensar. Mas, voltando à questão, né? Como é que a gente faria essa interpretação desse contexto que o sujeito nos traz, né? Tamanha verborragia ali dele. Eu acho que primeiro a gente tem que se atentar a algumas coisas, né? Primeiro, essa ideia de interpretação. Não necessariamente a gente interpreta o conteúdo, mas a maneira como o sujeito fala, ou seja, a maneira que ele estrutura o discurso. A gente tem que estar atento, primeiro, à maneira como ele conta a história dele, primeiro, e depois como é que ele se localiza dentro dessa história. Se ele foi um sujeito agente, parece uma coisa meio de língua portuguesa, né? Ou se ele foi um sujeito agente, se ele foi um sujeito passivo, né? De que maneira ele coloca os verbos, se foi uma ação, se não foi, né? E qual é o contexto daquela palavra, por que aquela história está aparecendo daquela maneira. Porque uma das coisas que a gente vê na clínica psicanalítica é a questão da repetição. Muitas vezes a pessoa vai contar a mesma história sob perspectivas diferentes. Primeiro da perspectiva, muitas vezes, dele, depois da perspectiva do pai, da perspectiva da mãe. Mas sempre numa repetição ali que muitas vezes a gente encontra. Porque muitas vezes a gente vai reeditar a nossa própria história de vida ali de alguns pontos e aí não necessariamente a gente vai interpretar o que a pessoa diz, mas vai compreender de que maneira a pessoa está inserida naquele contexto ali. Sim. E se a pessoa chega assim falando demais, né, nada mais justo do que a gente dar espaço para isso. É que muitas das vezes, e esse é um dos problemas talvez da nossa sociedade contemporânea, é que primeiro a gente não escuta e a gente também não se escuta. A gente não escuta os outros, né, não consegue dar espaço para a escuta do outro, nem consegue se escutar o nosso próprio corpo e as nossas próprias questões. É por isso que, assim, pensando nessa ideia, se chegasse para mim um paciente que fala demais, né, em algum momento eu chegaria, tá, mas esse ponto aí que tu disse agora, como é que foi? Porque muitas das vezes a gente passa pelo pensamento, né, de que o psicólogo ele fica calado o tempo todo, centrado naquela coisa assim, a gente não pode intervir em momento nenhum. Né? O que o psicanalista só fica, fale mais sobre isso. E a sua infância? Como é que foi a sua relação com o pai? Não. A gente, nos momentos ali que o sujeito está lá falando, colocando algumas coisas, a gente tem a possibilidade de intervir, de chegar, peraí, mas vamos com calma. Isso que você me disse agora, de que maneira foi isso? E essa pessoa que é seu amigo, quem era? Porque a gente também não pode se perder somente na narrativa do que a pessoa está falando. Né? A gente tem que entender ali de que maneira a pessoa está se colocando, né? E quais são as questões que estão ali aparecendo. Porque senão fica uma coisa de só ouvir, a pessoa só falar e a gente não fazer nada. E a pessoa só vai ali para ser ouvida. Peraí, a gente tem que fazer a pessoa, primeiro, verificar se a pessoa está se escutando. Né? Porque tem alguns momentos que a gente vai falar algumas coisas, né? E aí muitas vezes as pessoas falam alguma coisa, aquela coisa da associação livre, que é a graça, né? A pessoa fala uma coisa e aí você diz, peraí, você escutou o que você disse? A pessoa, como assim? Não, você falou isso agora, né? Você falou que não
consegue dormir porque fica pensando no dia que o seu pai morreu. Eu falei isso, você falou. E aí? Mas por que você fica pensando nesse dia? E aí a pessoa se dá conta de que ela não consegue dormir porque... Foi um exemplo banal, Sim. né? Mas muitas vezes a pessoa se dá conta de que ela não conseguia dormir justamente por isso. Porque aquele movimento de dormir naquele horário específico rememorava o momento que o pai faleceu. E ela sente uma falta imensa do pai. Por vezes se culpa por não ter estado ali no momento e ter ouvido mais ele enquanto ele ainda estava vivo. Sim. Né? E aí é um outro processo, né? Porque muitas das vezes tem processos de culpa aí inseridos. Né? E quando a gente questiona se a pessoa conseguiu se ouvir, é porque tem alguma coisa ali importante que ela precisa ouvir dela mesma falando. Ela precisa admitir para si mesma que as coisas aconteceram. E aí é muito difícil. É porque tem coisas, né? E essa coisa do inconsciente que a gente muitas vezes não reconhece como nossa, que é difícil de admitir. Que a gente quer certas coisas, que a gente não gosta de algumas pessoas, que mesmo dentro do seio familiar a gente não gosta dos nossos pais, dos nossos irmãos. E, cara, é osso. É osso. Não dá, muitas vezes, a pessoa esquece, não diz, trava na hora, não consegue dizer, não consegue conceituar. E aí, por isso a gente chega, né? Você fez essa pergunta também, quando a pessoa não consegue definir muito bem o que ela sente, a gente diz, tenta. Pensa aí num jeito, uma palavra, o que é que você acha aí? Como é que seria isso para você? Ah, mas eu não consigo pensar num conceito. Inventa. Né? Tem muitos pacientes da gente que vão inventar palavras para falar de uma coisa que eles nunca conseguiram falar antes. Uma analogia prática, né? Uma analogia prática.